Fala aí, meu amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é professor Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar aqui nesse módulo com exercícios, perfeito, de organização do Ministério Público. Maravilha? Vamos lá, eu vou dividir as aulas, assim, né? Os exercícios, primeiro falando do Ministério Público na Constituição Federal, perfeito? Depois eu vou entrar no Ministério Público segundo a Lei 8625, Lei Complementar 106, né? A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Garantias, vedações dos membros do Ministério Público, tá? Depois a gente entra nas resoluções e, para finalizar, Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Vai ser bem tranquilo. Nós vamos fazer aqui as questões como uma espécie de sabatina, né? Vamos bater aqui as questões e aí a gente trabalha a jurisprudência, as previsões, né? Na Constituição, na Lei 8625, na Lei Complementar, a gente tem que separar isso, porque como a banca vai cobrar, como é que é a forma de cobrança, isso é a parte mais importante, né? Para você trabalhar no módulo de exercício, tá? Porque, claro, os exercícios provavelmente não vai repetir, não vai ficar igual, a banca não vai pegar e vai repetir ou de outra banca, não vai fazer isso. Mas ela pode cobrar um algo a mais, alguma coisa um pouco mais diferente, que os assuntos eles não mudam, eles estão ali, né? A única coisa vai ser a moda, a forma que vai ser cobrada, beleza? Nesse módulo aqui não tem muita coisa da FGV, né? Esse módulo não tem tantas questões. Então o que eu fiz? Primeira coisa, peguei algumas coisas da FGV, vamos ver como é que ela trabalha no Ministério Público. Outras eu peguei de outras bancas e modifiquei no estilo FGV e também fiz umas sabatinas, que é o quê? Umas jurisprudências, previsões constitucionais, perfeito? Que aí a gente vai ver que se for cobrado na FGV como múltipla escolha A, B, C, D e E, você saber que aquela dali está errada, aquela dali está certa. Então é importante você saber isso, beleza? Você que adquiriu aqui o módulo de exercícios, tá? Minha turma de exercícios para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, obrigado. Você que não adquiriu, pode adquirir, entra aqui no site, ó, eu vou colocar aqui embaixo. Na verdade, não sei se eu vou colocar, né? www.passecertoconcurso.com.br, beleza? Adquire lá, tá num valor bem legal. Português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, constitucional e organização do Ministério Público. Beleza? Vamos lá, vamos para a primeira questão. Questão da FGV, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, questão de 2019, é importante ter questão bem atualizada para a gente ver como é que vai ser cobrado isso na hora da prova, né? Primeiro, vamos lá, essa questão relativamente fácil, a FGV, ela na parte de direito, ela acaba mudando muito, às vezes, o perfil, né? Às vezes ela está um pouquinho mais complexa, cobrando mais jurisprudência, aí vem do nada uma questão simples, uma questão fácil de entendimento, de raciocínio, bem tranquilo, você mata a questão, né? Questão para técnico, né? Nível médio, a Adélia praticou uma infração penal, beleza? Cometeu um crime. Após amplas investigações, a instituição com atribuição constitucional ajuizou uma ação penal em face dela, Adélia no caso, né, que já que cometeu um crime. Essa instituição primeiro, você tem que separar isso daqui. Primeiro que Adélia praticou uma infração penal. Como regra geral, a gente tem o procedimento investigatório, a investigação, beleza? Né? Ou o inquérito policial. Ah, professor, eu estudei também que temos inquérito policial. Calma aí, deixa eu botar aqui policial, porque eu não consigo pensar e escrever ao mesmo tempo, não. Meu processador é o da geração número 1, né? É um processador i-Core 3, dual-core no máximo, né? Não é esse quadricore, octa-core, né? Senão, se eu começar a escrever e falar ao mesmo tempo e pensar na previsão constitucional, babou, vai travar, vai ficar assim, travou. E aí tu vai ter que resetar o computador aí da sua casa, né? Vamos lá, a Adélia praticou uma infração penal, beleza. Então o inquérito policial, e aí você vai me falar, professor, eu sei que tem uma resolução que fala sobre o procedimento investigatório criminal que é feito pelo Ministério Público, né? Um procedimento criminal investigatório, que é nos termos do artigo 129, inciso 8º, né? Artigo 26 da Lei 8625,
que fala que o Ministério Público ele pode fazer o procedimento investigatório criminal para apurar determinados fatos, mas como regra geral, é um inquérito policial que é feito pela Polícia Judiciária, beleza? Polícia Judiciária, a gente dá exatamente como gênero para a Polícia Federal, que é competência lá da União, nos termos do artigo 144, né? E a Polícia Civil, que é no artigo 144, parágrafo 4. Tanto é que se eu pegar aqui o artigo 144, parágrafo 4, fala assim: as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbe ressalvadas as competências da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Note-se que após amplas investigações, que foi feito um inquérito policial, feito pela Polícia Judiciária, a instituição, agora a pergunta, a instituição com a atribuição constitucional ajuizou uma ação penal em face dela. Essa instituição é o quê? Aí é fácil, é o Ministério Público, né? Isso daqui está nos termos do artigo 129, bota aí, artigo 129, inciso 1, né? Já que, como regra geral, o artigo 129, inciso 1, ele vai falar assim, é como se ele tivesse assim, são funções institucionais do Ministério Público. Ele vai falar para você assim, como regra geral, é o Ministério Público. Então, cuidado na tua prova se vier a palavra exclusivamente. Não é exclusivamente o Ministério Público, ele não é o titular absoluto da ação penal, beleza? O artigo 129, inciso 1, fala que compete privativamente ao Ministério Público a ação penal pública na forma da lei. Então, ele não é o exclusivo da ação penal pública, ele é o privativo, beleza? E ele, sim, que vai ajuizar uma ação penal pública em face de quem praticou a infração penal. Maravilha? Tranquilo? O que poderia vir na tua prova era assim, olha só, a Adélia vai ser, não é Adélia, hipossuficiente, desprovida de recursos financeiros, não pode pagar um advogado. A Adélia tem um direito, sim, à defesa. Nesse caso, quem vai prestar a representação jurídica dessa pessoa, né, é a Defensoria Pública, nos termos do artigo 134 da Constituição, que for por força da emenda 80 de 2014, cuidado para você não ter um vadimeco desatualizado, eu tenho aqui um vadimeco, esse até é de 2016, eu tenho que até pegar um mais atualizado, mas ele está aqui atualizado nesse artigo. O artigo 134 fala assim, a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, a Adélia, se tem, na verdade, necessita, ela é hipossuficiente, desprovida de recursos financeiros, não pode arcar com um advogado, ela vai pedir ajuda, né, de representação, como está aqui, ó, orientação jurídica, né, seja na via judicial ou extrajudicial, beleza? Então, toma cuidado com a Defensoria Pública ali. Procuradoria-Geral do Estado, aí é consultoria jurídica, né, do Estado, beleza? Então, é a consultoria, aí a gente pega aqui a Advocacia Pública, artigo 131, que temos a famosa Advocacia Geral da União, né, em âmbito federal, em âmbito estadual, as Procuradorias Gerais do Estado. Aí eu vou pegar o artigo 131 e falar assim, a Advocacia Geral da União é uma instituição que diretamente ou através de seu órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. A Procuradoria do Estado, ela representa o Estado, né? Representa o Estado. E ela presta essa consultoria ao Poder Executivo. Beleza? Toma cuidado com isso na hora da prova.
Então a gente marca logo a letra A e corre pro abraço e vai embora. Beleza? Maravilha. Então, próxima questão aqui, ó, questão da FGV de 2018. Cadê? Consultor legislativo, assessoramento legislativo. Ó, o juiz de direito da comarca Alfa, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Antônio, então o juiz de direito, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Antônio, pela prática de crime contra o patrimônio, entendeu que as provas colhidas na investigação criminal apontavam para a existência de um coautor, né, para a infração penal. João, sobre o qual a inicial acusatória não fazia qualquer menção. Por tal razão, João não estava no rolo, né, não estava no processo, beleza. Por tal razão, expediu determinação para que o promotor de justiça aditasse a denúncia para nela incluir João, né? Aguardasse, incluísse João, depois remetesse ao juiz. Cuidado com isso na hora da prova, né? Por quê? À luz da sistemática constitucional afeta ao Ministério Público, é correto afirmar que a referida determinação. Olha só, a gente tem que tomar cuidado com isso daí na hora da prova, né? Por quê? A nossa Constituição Federal fala no artigo 127, eu já vou te dar o tópico, né? Parágrafo 1º, fala dos princípios institucionais, beleza? E a gente tem que tomar cuidado, temos a unidade, a indivisibilidade, e a independência funcional. Perfeito? E aí, quando a gente fala, ó, artigo 127, parágrafo 1º, são princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Independência funcional está ligado exatamente ao órgão, Ministério Público, perfeito? E aí a gente observa, né, que os membros, a instituição, todos não podem sofrer ingerência dos demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então vamos para a questão. À luz da sistemática constitucional afeta ao Ministério Público, é correto afirmar que a referida determinação não está em harmonia com a ordem constitucional, por força do princípio da inamovibilidade. Cuidado com isso na hora da prova. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que o princípio, inamovibilidade propriamente não é um princípio. A inamovibilidade é uma garantia, beleza? Primeira coisa. Mas vamos interpretar como princípio. Na verdade, eu falo, né, nos termos, tá aqui, ó. Nos termos do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, fala assim: são as garantias dos membros do Ministério Público a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio. Bem praticamente, né, igual aos membros do Poder Judiciário, né? Membros do Ministério Público gozam da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Primeiro, não é princípio, é garantia. Segundo, inamovibilidade não tem nada a ver com isso daqui. A inamovibilidade, membro do Ministério Público, em regra, não pode sofrer remoção. Beleza? Como regra, eles não podem sofrer remoção de ofício. Não pode ter previsão legal de remoção por vontade do próprio Ministério Público. Essa é a regra. Quando eu falo regra é porque tem exceção. A exceção, nos termos do artigo 128, a linha B, né, parágrafo 5º, inciso 1, a linha B, fala inamovibilidade salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público,
pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurado ampla defesa. Perfeito? Então, não tem nada a ver inamovibilidade, que pode ser afastada salvo por interesse público, decisão do Ministério Público pelo voto da maioria absoluta. Cuidado que a gente vai ver que tem lei, a Lei Complementar número 106, ela é anterior a essa mudança legislativa aqui e está lá 2/3. Cuidado, é maioria absoluta, tá? Letra B. Está em harmonia com a ordem constitucional desde que confirmada pelo Tribunal de Justiça. Errado, não tem nada a ver. C. Está em harmonia com a ordem constitucional por força do direito fundamental ao acesso à justiça. Nada a ver. Não está em harmonia com a ordem constitucional por força do princípio da independência funcional nos termos do artigo 127, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Beleza? Maravilha, então. Vamos para a próxima questão aqui. Tranquilo, galera? Belezinha, né? Sem dificuldade, mamão com açúcar, tá? E aí, vê essa questão aí. Vamos lá, bebi uma água aqui. O governador do estado Beta solicitou ao Procurador-Geral de Justiça que o respectivo Ministério Público Estadual passasse a prestar consultoria jurídica à Secretaria de Estado de Finanças, contribuindo deste modo para evitar a prática de ilícitos naquele setor. À luz da sistemática constitucional, a solicitação do chefe do Poder Executivo. E aí, olha só, o governador está pedindo para o Ministério Público, né, passasse. Aí você tem que fazer isso. Vamos lá, o que ele está pedindo ao membro do Ministério Público? Ministério Público Estadual passa a prestar consultoria jurídica à Secretaria de Estado de Finanças, né? Contribuindo desse modo para evitar a prática de ilícitos. Olha que bonito, né? O Ministério Público, ajuda aí, faz a consultoria aí, né? Estamos pedindo isso para o Ministério Público. E aí você tem que tomar um cuidado. Nos termos do artigo 129 da nossa Constituição, lá no último inciso, inciso 9, eu queria fazer, então, remeter para vocês essa questão, ó, artigo 129, inciso 9 da nossa Constituição, beleza? Marca aqui na hora da prova. O que você tem que entender? O artigo 129, inciso 9 da Constituição, fala que, ó, Ministério Público, você, ali nas suas competências, o artigo 129 fala as funções do Ministério Público, né? Fala no sentido amplo, geral, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, né? Fala de forma ampla. Só que ele vai falar assim, Ministério Público, é vedado a você, você pode criar você pode criar outras atribuições, desde que previstas em lei, respeitando o princípio da legalidade, desde que você não faça uma coisa. Aqui, ó, inciso 9. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, né? Então, cuidado com isso na hora da prova. Nesse caso, o que o governador está pedindo, por previsão constitucional, é proibido, beleza? Então, ó, cuidado, sendo vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Olha que cuidado. Aí muita gente, na verdade não muita gente não, na verdade algumas pessoas já me perguntaram assim, mas professor, aqui a Secretaria de Estado de Finanças é um órgão, de uma entidade federativa, né? Estado, que é uma entidade pública, uma pessoa jurídica de direito público. Aqui o que a Constituição está vedando são as entidades federativas, seus órgãos, e as entidades também públicas, as entidades administrativas, né? É isso que a gente tem que observar, porque a Constituição de 88 veio exatamente separar o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, né? E as procuradorias dos estados, separar isso. Então, governador, à luz da sistemática constitucional, a solicitação do chefe do Executivo pode ser atendida desde que a consultoria seja prestada por tempo determinado,
Não. Não pode ser atendida, pois ao Ministério Público é vedada a consultoria jurídica de entidades públicas. Beleza? Tranquilo? Até aí, tranquilinho, né? Todo mundo junto, foi? Pode ser atendida, mesmo que a consultoria seja prestada por tempo indeterminado? Não. Não pode ser atendida, pois o Ministério Público somente poderia prestar consultoria ao governador de Estado? Não. Pode ser atendida desde que autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado? Muito menos. Beleza, galera? Maravilha. Então, fechamos por aqui, tá? Um forte abraço aí e vamos continuar na caminhada. No próximo bloco a gente tem mais, beleza?